Oi pessoal, vamos continuar com o nosso tema, as cruzadas, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira cruzada que foi organizada depois da declaração do Papa Urbano II, lá na França, na Praça de Clermont, no ano de 1095, ela vai acontecer mais ou menos em 1096, né? Ela vai demorar alguns meses para as pessoas se organizarem e saírem em expedição para a Terra Santa. Nessa primeira cruzada, a gente tem algumas coisas interessantes para falar, porque ela não foi tão militar, né? Era uma cruzada onde mais de 90% das pessoas e mais de 3.000 pessoas que estavam envolvidas eram pessoas, conforme eu já disse anteriormente, que estavam em condições praticamente miseráveis na Europa, ou seja, era realmente o excedente populacional. Então, quando eles atravessaram por toda a Europa até Jerusalém, isso requer meses, né? Isso requer um grande tempo. Eles também não tinham preparo físico, condições, né? Eram velhos, jovens, crianças, né? Eram pessoas comuns, não eram militares preparados para uma expedição deste tamanho. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, olha, acredite, foi um fiasco. Ou seja, eles chegaram parecendo mendigos, fadangos. Eles estavam em situações deploráveis. Dificilmente essa primeira cruzada teria sucesso, né? Ela fez um barulho, mas muito pouco, porque eles não tinham preparo e condicionamento nenhum de lutas, de armas para enfrentar os inimigos turcos, né? Bom, outra ideia. A partir da Segunda Cruzada, aí sim, nós vamos ter a militarização, ou seja, os nobres vão então encabeçar essas expedições. E aí vai uma coisa mais organizada, uma armada mais direcionada, né, para o enfrentamento, e aí sim vai começar uma retomada de Jerusalém, né, onde os cristãos estavam proibidos de entrar devido ao ataque dos turcos, e você vai perceber nessa situação que quem vai ganhar com isso é o comércio, né? Por quê? Porque você vai ter algumas cruzadas com mais sucesso, outras com menos. Nós costumamos, como historiadores, a pontuar 8 cruzadas oficiais relevantes, importantes, né? Claro, aqui a gente não vai ficar falando de cada uma delas. A gente quer mostrar para vocês o contexto. Então, se a primeira cruzada foi uma cruzada de homens comuns, agora nós vamos ter uma cruzada já mais militar a partir da segunda. Para vocês terem uma ideia, só para a gente observar, na quarta cruzada ela é muito significativa, uma das mais significativas. Por quê? As cidades recém-formadas, né, as vilas de Veneza e de Gênova, que fica ali onde hoje é a Itália, com o mar Mediterrâneo. O que vai acontecer? Elas vão também patrocinar essas cruzadas. Por quê? Há um interesse econômico, comercial, né, de que mercadorias que venham lá do Oriente possam então serem distribuídas por toda a Europa através dos portos de Gênova e de Veneza. Veja, então já tem um interesse comercial além daquele primeiro interesse, que era o interesse de desafogar um pouco o excedente populacional, a questão econômica que essas pessoas não tinham como sobreviver na Europa. Agora tem o expansionismo comercial. Então, quer dizer, a questão da Terra Santa, a questão religiosa, ela está ligada nas cruzadas junto com a questão política e econômica, né? Então é importante a gente entender as cruzadas como uma forma de expansionismo europeu, né? Ou seja, a questão comercial vai ter uma força muito grande, bastante significativa para a gente entender as cruzadas também, tá bom? Bom, e as cruzadas, algumas, conforme eu já disse anteriormente, vão dar certo, outras não. Algumas dão certo apenas momentaneamente, depois voltam às mesmas organizações. O importante é que o mundo agora, para os europeus, ele está maior, porque existe uma visão agora do Oriente maior, né? O Oriente agora já existe significativamente para essas pessoas. Então é muito importante para a gente entender esse expansionismo comercial,
político que a Europa fez durante esse período, onde vai haver então a comercialização de produtos, a entrada de produtos. As cruzadas também vai beneficiar bastante as cidades italianas, porque elas vão ficar ricas com a entrada desses produtos do Oriente, e ela vai fazer a distribuição. É nesse momento que a gente começa a pensar que produtos são esses? As especiarias, né? Então você tem a pimenta, você tem o cravo da Índia, você vai ter vários produtos, a noz moscadas também vai vir para cá, que vão ajudar a conservar alimentos. A gente vai chamar esses produtos, e nós vimos isso em sala de aula também, de especiarias, que não existem na Europa, mas vão passar a existir, a estar nas mesas dos europeus para conservar esses alimentos, né? Dando uma durabilidade aos alimentos, uma maior qualidade, um maior gosto, um maior tempero aos alimentos, né? Então todas essas novidades, a pimenta, o cravo, todas esses condimentos, essas especiarias vão entrar pelo mar Mediterrâneo, e as cidades de Gênova, de Veneza, vão ser as cidades beneficiadas, que vão ser os portos de desembarque, para que depois seja enviado para as outras feiras, né? Para as outras cidades, para os outros burgos, para as outras vilas. É assim que o comércio, o renascimento comercial começa realmente, como ele aflora. E é lógico, quando você tem o renascimento comercial, você tem também o urbano, né? Que a gente já viu nos vídeos, onde as pessoas precisam morar próximas aos centros comerciais, né? Então toda a Europa, todo o desenho, todo o mapa da Europa muda com as cruzadas, né? E isso é importante, tá certo? Então esse é importante também deixar claro que as cruzadas elas acontecem, entre o século XI e o século XIII, né? Até 1270, 1280. Tá? Então esse é a grande questão das cruzadas, que aumenta com isso a crise daquele velho sistema feudal que já vai perdendo a forma com todos esses acontecimentos, com o surgimento do comércio, com a urbanização das pessoas, com a expansão do comércio agora através das cruzadas. Então as coisas já vão tomando um outro caminho, já um outro desenho dentro da Europa, que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço.